Você conhece alguém que ronca? Quando falamos em ronco, geralmente ligamos o assunto aos adultos. O problema também atinge as crianças. O ronco infantil, é um pouquinho diferente do ronco do adulto. Geralmente o ronco na criança, ele é causado pelo aumento do tamanho das amígdalas e da adenoide, né, e até do corneto também. Também pode, dependendo da intensidade dessa obstrução que causa na passagem do ar, até mesmo a criança pode ter apneia do sono como no adulto, né? O aumento das amígdalas e da adenoide e dos cornetos pode ser consequência de um quadro de alergia crônica, ou daquela criança que não é alérgica, mas tem uma sequência de infecções respiratórias, quadros gripais, né, amidalites, faringites, e aí a amígdala e a adenoide aumentam de tamanho. É um caso simples de diagnosticar. Às vezes, simplesmente no exame clínico olhando, você identifica, às vezes, um raio-x, um outro exame também muito simples de se fazer. Tem alguns casos em que dá para tratar com medicamento, mas algumas vezes é necessário a cirurgia para corrigir. Dr. Franciscone explica como é possível detectar o problema em crianças. O normal é que a criança respire à noite. Dormindo é a melhor maneira de se avaliar, porque dormindo, durante o sono, é quando relaxa toda a musculatura, então a criança fica relaxada respirando. Tem que respirar normal pelo nariz, sem fazer barulho, sem ter esforços, né? Qualquer tipo de dificuldade em respirar ou ronco tem que ser investigado. Detectou isso. É claro, às vezes uma gripe, um resfriado, uma crise de rinite proporciona isso por um período pequeno, por um período transitório. Mas esse sintoma muito prolongado deve ser visto, né? Geralmente um quadro gripal não demora mais do que 5 dias, uma crise de alergia tratando em poucos dias resolve. Então aquele caso muito longo, passou de 10, 15 dias, a criança roncando, deve ser avaliado. Doutor, e aquela mãe que às vezes, de repente, já coloca na criança, desde pequenininha, aquele descongestionante nasal, isso pode causar algum problema? Pode, da mesma maneira que acontece com o adulto. Todos esses descongestionantes nasais, eles devem ter um tempo limitado de uso, não mais do que 4, 5 dias num período de gripe, resfriado ou numa crise muito forte de rinite e de alergia. Mais do que isso, ele começa a ter um efeito contrário, e aparece aquele caso em que a gente ouve muito falar de viciar o nariz. Isso acontece muito mais rápido, muito mais fácil na criança do que no adulto. Então, evitar de usar os descongestionantes, né? Tem outras alternativas de medicamentos que devem ser, que se deve dar preferência aos descongestionantes. O ideal é identificar o caso, fazer o diagnóstico correto do que está acontecendo e logo em seguida se propor o tratamento, mas evitar o máximo possível o uso desses medicamentos. Conversamos com Gilberto de Andrade, casado com Marina Lotti. A filha do casal, Júlia Gabriele Lotti de Andrade, de 8 anos, há algum tempo atrás, roncava e tinha problemas sérios. No momento em que chegamos para gravar a reportagem, a Júlia estava dormindo. Olha, a Júlia roncava muito, né? Roncava, tinha muita dor de garganta, né? Para respirar à noite era difícil também na hora de dormir, né? Ficava muito sufocada. Era isso, né? Quando que vocês tomaram essa decisão de procurar o doutor? Foi logo assim que a gente percebeu, né? Aí procurei, fez a cirurgia, depois da cirurgia ela tá ótima. Agora não tem mais ronco. Não, não tem mais ronco. Acabou, tá tudo normal. Respira direitinho, né? É isso daí. Então você aconselha os pais que estão nos assistindo a ficarem atentos, prestando atenção. Sem dúvida, né? Pelo que aconteceu com ela e depois da cirurgia eu vi que, né, que ficou bem melhor, então, e para minha filha foi ótimo. A avó de Júlia comentou que antes da cirurgia se assustava quando dormia com a neta. Muito bem, ela está respirando bem, ela não tem mais ronco,
ela dorme às vezes comigo e à noite, assim, antes de operar, ela pulava muito à noite, sabe? Porque não tinha respiração, né? Então, depois que foi operada, ela ficou bem melhor, tá bem mesmo. Ela ficou por quanto tempo, assim, com esses sintomas de ronco, falta de ar? 3 anos, mais ou menos, ela ficou assim. E quando ela dormia com a senhora, que ela tinha esses sintomas, assim, a senhora assustava? Assustava, sempre chamava ela, né? Porque às vezes ela ia respirar e não conseguia, ela sentava na cama. Nossa. E agora, então, sossego? Tá muito bem, tudo certo, graças a Deus. De acordo com o Dr. Luiz Franciscone Neto, várias crianças possuem problemas respiratórios. É preciso que os pais fiquem atentos e procurem um profissional da área para solucionar o caso o quanto antes.